Bem-vindos a esse canal de astrologia. Meu nome é Cristine Essia. Eu venho aqui desenvolvendo um trabalho com vocês do estudo da alunação, que é o estudo da lua nova, que é uma orientação para um ciclo de 28 dias, com um propósito de trazer um entendimento desse movimento maior da vida que se expressa pelo inconsciente coletivo no qual estamos imersos, mas que, como num grande rio, nós podemos ter a nossa própria rota. Temos, então, uma trajetória a percorrer. Uma trajetória no qual a Lua vai nos descrever essa interação do tempo, quais são as possibilidades que a vida nos está aproximando, para que a gente possa fazer escolhas trabalhando sempre um sentido de descobrir o próprio caminho, de percorrer o próprio caminho, de reconhecer dentro dessas N possibilidades que a vida nos propõe, aquilo que tem a ver com o que nós nos propomos lá no período de março a trabalhar para que possa haver uma conquista real dentro desse ciclo maior de um ano. Então, nós podemos falar assim que a vida ela é uma força maior na qual nós estamos imersos, que nos move e nos movemos dentro dela. E é importante a gente identificar, então, as direções, quais são os possíveis encontros que a vida está nos aproximando. A Lua, ela é uma orientação de processos de desencontros e encontros. Nesse vídeo, eu venho trabalhando aqui a lua nova, que ocorre em 14 de outubro. Este primeiro dia deste ciclo que se inicia, tendo nele um eclipse, nos alerta para um ciclo em que nós devemos ter precaução, porque um eclipse ele é um obscurecimento da luz, o que sinaliza que dentro dos próximos 28 dias, muitos eventos estarão se precipitando e que são situações que estão dentro de uma fase de finalização, mas que o trabalho a ser feito ele já foi desenvolvido do primeiro passo até esse passo que nós nos estamos entrando, que é o oitavo passo. O oito, deitado, é o infinito. E dentro dessa imagem que vocês estão identificando, há um ponto de encontro. Todo movimento, ele tem um ponto onde nós nos reencontramos. E nós podemos dizer assim que dentro desse eclipse, por ser um eclipse solar, ele está apontando para escolhas que nos levam para o futuro, mas nós estamos lidando com um encontro do passado com expectativas, do passado com resultados que hoje nós podemos fazer uma avaliação mais apropriada da direção para que nós não nos movimentemos na vida através somente de expectativas, porque expectativas são muito próximas à ilusão. Expectativas são projeções de quem somos, mas não somos um ser em estado constante de mudança evolutiva. Não somos um ser que aprende e que a todo momento se transforma. E esse ajuste que nesse momento é possível fazer é exatamente ajustar aquilo que nós geramos em nossa vida por expectativas, com resultados que foram encontrados e também com o aprendizado que toda essa trajetória nos proporcionou. Então, esse é um ponto de encontro importante, por isso um marco, para que a gente possa reorientar a nossa vida, deixando o passado no lugar do passado, porque passado não move futuro, o futuro não mora no passado. Então, é um momento onde muitas assim situações são possíveis de acontecer, situações que nos impactam.
Então, um eclipse, ele é sempre importante porque ele traz situações que se encontram num ponto crítico, aonde não pode mais ser negada aquela situação, aonde não pode mais ser projetada as expectativas, e por isso mesmo nos impactam. Mas a vida é um despertar, e todo impacto é uma consciência que a gente adquire em um instante. E por que eu digo em um instante? Porque é nesse impacto, é nesse instante que a gente faz novas escolhas e renova a vida. Então, todo eclipse solar, ele tem essa força de nos projetar para o futuro, o que quer dizer a gente desapegar, a gente deixar o passado no lugar do passado. Essa é a força do eclipse. Mas um eclipse é bom? É ruim? Depende de como nós vamos lidar com esse impacto. Se paralisarmos no impacto, ele se estende por muito tempo. Na verdade, nós estendemos o impacto dessas situações por muito tempo. Se nós nos posicionarmos diferente, fazermos escolhas com um olhar para o futuro, esse impacto se torna uma alavanca, uma impulsão para que rapidamente muitas coisas se resolvam. Quem dá essa tônica é a gente, nas nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio. E por isso é tão importante a gente estar consciente do caminho que nós estamos trilhando, ou buscando essa consciência, buscando o entendimento dessa correspondência do que há dentro de nós com aquilo que nós refletimos fora de nós. Porque a força de transformação, ela está dentro de nós. E por isso que dentro do zodíaco, a força de transformação é um signo de água, Escorpião. Ele é um signo que fala da nossa força interior. A água está relacionada ao mundo subjetivo, aos sentimentos. A grande regente desse universo é a própria Lua. Então, dentro desse estudo das lunações, nós estamos, desde março, vindo num momento, num processo de aprendizado, de auto-observação daquilo que está dentro de nós, que mexe com os nossos sentimentos, para que a gente possa reconhecer qual sentimento está vibrando em nós. Porque nós só podemos transformar ou mudar aquilo que conhecemos. Então, o reconhecimento dos nossos estados emocionais é uma chave para a gente poder ter autodomínio, para a gente ter poder de transformação, poder de consciência de si mesmo. Então, esse momento que nós estamos agora, em outubro, cada um deve ter lidado nesse mês que passou com situações bastante intensas. Um eclipse, ele já começa a ter efeitos 3 meses antes. Então, de setembro para cá, é possível que vocês estejam lidando com situações, alguns pontos da vida, ou um ponto da vida, que ele é mais proeminente porque solicita mudanças. E o eclipse, ele é exatamente, então, esse ponto da virada. Então, vamos aqui pensando de novo no 8, esse ponto da virada. Então, esse ponto de encontro é importante para que a gente possa dar valor àquilo que nós estamos encontrando. Então, nós podemos dizer que esse eclipse está acontecendo no eixo Libra-Áries. A ação parte de Libra e os resultados partem de Áries. A ação parte das escolhas, dos relacionamentos, das parcerias e o resultado das decisões que tomamos. Eu vou trazer aqui para a tela, então, o mapa dessa lua nova, para que vocês possam me acompanhar dentro da interpretação da simbologia. Este é o mapa da lua nova, então, como vocês veem, aqui nós temos o ascendente, que é o signo de Peixes, tendo Saturno conjunto ascendente, indicando Saturno dentro dessa posição, que é um ciclo de precaução, é um ciclo onde nós devemos
agir com cautela, agir com cuidado. Também porque peixes, ele é um signo que ele fala do mundo subjetivo. Então, nós temos um momento aonde nós estamos lidando com um período de muitas ambiguidades, com situações que ainda se encontram num nível de subjetividade e que o tempo é necessário para que elas se esclareçam. Nós precisamos ter uma cautela para que a nossa ação ela não seja uma ação que esteja envolvida numa situação exterior, envolvida em sentimentos do passado, envolvida por medos, envolvida por crenças. Peixes é um signo de integração, é um signo de envolvimento. Então, nós devemos ter um cuidado, principalmente, esse cuidado deve ser feito até o ingresso da fase crescente, para que nós não façamos movimentos que são por um impulso de algo que está mais nos prendendo ao passado do que abrindo um caminho para o futuro. Porque nós estamos assim bastante sensíveis e bastante a ação, ela pode ser muito subjetiva. O que eu estou tratando assim como uma ação muito subjetiva? Ela tem uma tônica emocional muito inconsciente e muito presente na ação. Então, até o período da lua crescente, algumas situações elas vão ter um esclarecimento dentro do próprio transcorrer do tempo e que nós não devemos agir de forma direta. Peixes, ele é um signo que é água, então como que a água ela abre caminhos, ela contorna obstáculos. Então nós devemos aqui agir dentro dessa qualidade de ação, ir contornando, trazendo uma ação mais neutra, sem tomar posições, devido às situações ainda não estarem claras, devido às situações ainda estarem em fase, como eu falei, de envolvimento ou de subjetividade muito grande dentro das ações, né? Mas como nós temos aqui um eclipse acontecendo na casa 8, ele vem despertando coisas do passado, porque a casa 8 ela é uma casa que ela trata de cura, e como que a gente cura algo que foi guardado muito tempo ou algo que ficou crônico, né? Como que a gente cura algo que se encontra inflamado? É preciso abrir ali, é preciso abrir aquele tecido, aquela memória, aquele sentimento, aprofundar isso. Então, o que é preciso aqui é fazer uma limpeza. O que quer dizer assim que até o período da lua crescente, como eu estou ressaltando aqui, nós estamos dentro de uma fase de limpeza de padrões assimilados do passado em que está contaminando nossas relações, nosso pensamento, contaminando nossa capacidade de encontrar um ponto de pacificação. Por isso mesmo que não devemos agir. Então, é assim, é como água e areia. Se você coloca dentro de um recipiente e agita muito, você fica com a água cada vez mais turva. Mas se você deixa quieto, parado, naturalmente vai havendo ali uma seleção, a areia se deposita e a água se torna límpida. Então, esse movimento que nós devemos ter o cuidado de agir até o período da lua cheia, também porque dentro desse período nós estamos aqui quadratura de Marte e Lua-Plutão em Capricórnio, trazendo então um aumento de tensão, tanto é tensão interna como externa, mas principalmente interna, porque o fato do ascendente aqui do mapa, né, da alunação ser peixes, ele indica assim que muitos desses conflitos e muitos desses situações que precisamos limpar e desse ponto de encontro que eu falei aqui, que nós estamos com possibilidade, né, de esclarecer, ele se dá dentro do nosso universo subjetivo, né? Então, isso quer dizer assim que nós temos alguns fantasmas que estão
despertando, né, algumas coisas, alguns fantasmas saindo debaixo da cama, saindo do armário, e a gente precisa ter calma, porque muitas dessas coisas são inexistentes. Por isso mesmo que não devemos agir, porque há uma tendência aqui a se tomar decisões radicais, precipitadas, para que essa tensão seja aliviada. Então é assim, você quer sair dessa pressão, liberar esse teu sentimento dessas impressões que estão assim te congelando, né? Mas existe um tempo próprio para cada coisa, né? Isso quer dizer assim, alguns problemas que estão ocultos vêm à tona, algumas questões que estão indefinidas se definem, algumas situações de relação dentro de relacionamentos, dentro de sociedades, dentro de parcerias, que estão assim já dentro de um acúmulo muito grande, porque ali não houve diálogo, ali não houve um trabalho de autoconhecimento, isso tudo se encontra latente. Então, pronto, né, para que esse corte cirúrgico seja feito e um processo de limpeza venha à tona, um processo de cura venha à tona, né? Então, é um período onde nós estamos lidando com pressões internas. E muitas vezes, como eu disse aqui, essas pressões internas, justamente por elas ficarem ocultas, por elas ficarem. Essa pressão ela vai, então, dentro de uma ampliação. Até que esse evento ou aquilo que precisa ser dito seja expresso. Mas até a lua crescente não force situações. Algumas situações elas vão se desencadear naturalmente. E para quem vem dentro desse trabalho, né, dos passos, tendo um trabalho consigo mesmo de autoobservação, algumas dessas coisas já se encontram, desses eventos, dessas situações, elas já se encontram alinhadas. Desde setembro, algumas situações vêm naturalmente se alinhando, se pronunciando, e na medida que nós vamos lidando com ela de forma gradual, quem pôde, quem fez esse trabalho, naturalmente que nesse momento aqui, essas coisas não se encontram tão pressionadas, não se encontram tão crônicas. Então, é essa paciência que a gente precisa ter para a gente ajustar o nosso tempo individual ao tempo da vida, ao tempo maior, ao tempo do cosmos, né? Porque existe uma ordem natural, uma ordem maior. Quando nós nos afinamos a essa ordem maior, a gente passa por situações bastante críticas, mas a gente consegue passar por aquela frestinha assim, sem se chocar com as pedras do caminho, né? É um trabalho de concentração, é um trabalho de atenção, é um trabalho de autoobservação. Essa data da lua crescente, algumas tensões chegam ao seu máximo. Então, nós temos, assim, na data de 22 de outubro, uma despressurização, vou colocar dessa maneira assim. Esse eclipse ele está acontecendo no eixo 2,8. Esse eixo é um eixo que trata de finanças, financeiro. Então, também algumas situações que estão relacionadas ao financeiro. Então, dá uma olhada na tua vida financeira. Necessita aqui de um ajuste, necessita de um saneamento, coisas que estão muito acumuladas, que estão assim, aquilo não está se resolvendo já há muito tempo. Aqui você pode ter acordos, aqui você pode ter mudanças em negociação, mudanças de projeto, alguns projetos vão ser interrompidos, não é nem interrompidos, vão ser finalizados. Então, nós temos essa data, que é até 22 de outubro, que inicia a lua crescente, para trabalhar até a lua cheia, que ocorre na data 28 de outubro. Então, é um momento, até a lua cheia, onde nós aqui estamos lidando com um processo de ajustes, de solução, ou então tem questões financeiras que podem passar por uma negociação, tem questões que estão acumuladas que podem ressurgir, que é um período onde você deve ter aqui uma paciência para você resolver e principalmente usar essa força de Libra.
porque o eclipse está acontecendo dentro desse signo. E Libra, ele é um signo de harmonia, de consenso, de equilíbrio, de ponderação. E por isso que eu digo que nós devemos aqui deixar o tempo até 22 de outubro, separar, deixar as coisas assentarem, é assim, deixa aquilo meio quieto. Deixar quieto não quer dizer deixar para lá, não quer dizer se omitir, não quer dizer fingir que não está acontecendo. Deixar quieto é você não agir, é você saber ter paciência. Então, até 22 é assim, a água ela tem uma força que ela vai acumulando, né? Então, ela encontra lá um obstáculo, ela vai acumulando até que ela alcance um nível que ela ultrapassa aquele obstáculo. E quando ela ultrapassa aquele obstáculo, ela tem uma força de fazer uma grande caminho ali, ela abre um caminho, ela movimenta o obstáculo pela força justamente daquela tensão de acúmulo. Então, a gente deve até esse 22 de outubro ter uma paciência aqui, saber lidar com as coisas com uma calma, com uma inteligência emocional, que é aquela inteligência de você saber perceber como que a outra pessoa está agindo para você saber contrapor. Então, o consenso, ele vem assim por uma contraposição. Mas veja só, uma contraposição não é uma contradição. Uma contraposição é você sair da sombra da ação do outro, né? Então, vamos dizer, se uma pessoa age e você fica na sombra do que ela está agindo, e o que eu estou chamando aqui de sombra? Você fica na reação da ação dela. Então você está agindo pela sombra dela. Então sai dessa posição, faz uma contraposição, se coloca numa posição, na situação em que você possa olhar aquilo por um ângulo mais claro, por um ângulo mais visível, tanto a pessoa te enxergar como você enxergar a pessoa, né? Então, é assim, Libra é a gente saber harmonizar as ações, mas a harmonizar as ações é mesmo que saber dançar junto, né? Você precisa acompanhar o movimento. Mas se você fizer o mesmo movimento com a mesma força, você está medindo força. Você não tem uma dança fluida. E aqui é importante fazer uma contraposição em prol de uma fluidez. Então é aquele ponto assim, não fique, eu pensei que busca um diálogo. Porque é como eu falei lá no início, nós estamos lidando com um eclipse, e um eclipse a gente está aqui solar, olhando para o novo. Mas se a gente olha para o novo, assim, sem considerar que nós já mudamos, porque todo dia mudamos, todo instante mudamos, não estamos conscientes dessa mudança, mas a autoobservação é importante para adquirir essa consciência que nós chamamos maturidade. Isso quer dizer assim, quando nós temos maturidade, nós vamos agir de uma maneira diferente, onde nós estamos na ação somando o aprendizado que temos na vida. E sempre aprendemos, né? Podemos aprender assim com boa vontade ou podemos aprender aos trancos, mas sempre aprendemos. Então, esse momento, quando eu falo que é o momento de você não pensa, dialoga, né? É um momento de aprender o diálogo. Aqui nós temos dentro do mapa Mercúrio fazendo uma conjunção com a Lua. Então, não se deixa influenciar pelo mau humor do outro, pelo problema do outro, né? Assim, pelas cicatrizes do outro, porque todos nós temos cicatrizes e a vida é assim. A vida é um caminho, né? E no caminho a gente tropeça, levanta, e é assim que a gente aprende a caminhar. Então, não traga para você aquilo que não é teu, mas esteja consciente do que é teu, para você também não projetar no outro o que é teu. Libra é dois pratos de uma balança, onde a gente tem um fiel da balança, então a gente tem um só eixo. Esse eixo é a harmonia que pode existir nas relações, que pode existir nas negociações, nas parcerias,
nas associações, nos diálogos. Então, é importante, assim, não ser movido por, eu pensei que. Busca um esclarecimento, porque nós temos aqui no mapa, vou voltar com ele aqui para a tela, então nós temos aqui uma oposição de Vênus com Saturno. Vênus no signo de Virgem, Saturno no signo de Peixes. Então, isso quer dizer assim que nós devemos não julgar, porque aqui existe uma tendência muito grande a retaliações, enquadrar a pessoa dentro daquilo que nós temos como crítica, que nós temos como aquilo que deve ser o ideal, que deve ser o perfeito. Virgem é um signo de busca de perfeição, de criteriosidade, mas ela é também um signo de limpeza. Então, de limpeza no sentido, inclusive, de higienizar aqui nossas relações. Mas corre-se o risco de classificar, de julgar, de criticar, quando nós estamos olhando para o outro com o referencial do nosso universo, com o referencial de quem nós somos. Então, é preciso aqui essa, esse cuidado, essa atenção, que é uma atenção de você observar, né, analisar. A Virgem é um signo de análise criteriosa. E a análise de Virgem é uma análise que vem pelos fatos, é uma análise que vem pelo concreto, pelo evento concreto, e não por aquilo que nós pensamos, não por aquilo que nós temos como expectativa. Saber colocar em cada prato da balança aquilo que nos pertence e aquilo que pertence ao outro. Porque podem haver aqui, inclusive, rupturas de relações e julgamentos, onde você está colocando muito mais o peso no prato do outro, né? Agora, se isso estiver ocorrendo, o fato de ter Saturno aqui, conjunto com ascendente, indica que essa harmonia não acontece porque você está se omitindo. E Saturno, conjunto ascendente, é você trazer para si a responsabilidade, a tua parte, saber fazer essa união, como eu falei, que Peixes é um signo de união, cada um levando a sua parte. Porque caso isso não seja feito, aquilo que você está buscando harmonizar não vai encontrar harmonia, não vai encontrar uma situação de solução. A tendência é que haja rupturas, a tendência é que haja perdas. É isso que Plutão está falando aqui dentro da ponta desse T-square. Caso não haja uma conjuntura que foi trabalhada com paciência, buscando um consenso, a tendência é que haja aqui finalização de projetos. Alguns projetos na tua vida, eles vão estar interrompidos. Para falar mais corretamente dentro da simbologia, você perde esses projetos. Então, é um momento onde nós precisamos, por isso mesmo, ter cautela. Esse é um ciclo de cautela, esse é um ciclo em que a gente deve agir em momentos próprios, em momentos oportunos. Então, quando que esse momento de decisão que eu estou falando, na lua cheia. E dentro dessa lua cheia, nós estamos lidando também com o eclipse, que está acontecendo no signo de Touro. Então, aqui dentro desse segundo eclipse do mês de outubro, nós já estamos lidando aqui com o Sol em Escorpião e a lua cheia ocorre com o signo de Touro. Então, é um momento onde aqui sim nós vamos poder fazer uma avaliação daquilo que de fato é algo que o passado fica no passado e o futuro começa a estar mais presente no hoje. Porque o hoje ele é um resultado do passado e uma semente do futuro. Então a gente começa a perceber, a sentir mais presente a força do despertar da semente, a germinar da semente.
E é onde, então, as decisões devem ser comunicadas, os eventos vão estar visíveis para todos, né? Então, temos um período de trabalho bastante importante até a lua cheia, que eu estou gravando esse vídeo, no próprio dia 14, eu gosto de fazer o vídeo na data, ou bem próximo à data, para estar na força do astral, né, do evento. Então, as datas, 14, 3 dias antes, 3 dias depois, dia 22, que é a lua crescente, 3 dias antes, 3 dias depois, a lua cheia, que está acontecendo dia 28, 3 dias antes, 3 dias depois, é onde vão acontecer, então, esses eventos se tornam visíveis, esses eventos se tornam claros, você tem o resultado do trabalho que eu descrevi até aqui a ser feito até a lua cheia. A quarta data é a lua minguante, que acontece já no dia 13 de novembro, e que aqui já mostra assim a onda dessa, né, desse ponto de encontro já aconteceu. Então esse núcleo aqui do 8 do infinito, ele já virou e você já está no movimento do futuro. E tem também um acontecimento que é importante, que é no dia 4 de novembro, Saturno sai do movimento retrógrado, e isso traz assim, ai, as coisas vão para frente. Nós conseguimos fluir, que não há tanta retração. Então nós temos assim, no final deste ano, eventos que são importantes, que é alguns planetas que se encontram retrógrado vão entrar em movimento direto. Nós tivemos agora, em 10 de outubro, Plutão entrou em movimento direto. As outras datas são 4 de novembro, Saturno entra em movimento direto. Em 6 de dezembro, Netuno passa no movimento direto. E 30 de dezembro nós vamos ter também Júpiter entrando no movimento direto. Então, dentro desses 3 meses, que é outubro, novembro, dezembro, que são meses posteriores, então, dentro do eclipse, como eu falei, nós vamos ter muitos eventos que são mudanças que estão sendo anunciadas, buscas que nós estamos fazendo de mudar algumas realidades da nossa vida, mas aquilo a gente está imprimindo um grande esforço e parece que, cara, aquilo está assim resistente, né? Então já há um desgaste e é importante, então, dentro desse momento que nós estamos agora, que é até final de outubro, a gente não pare de dar abraçada, a gente não pare de fazer o movimento, porque nós estamos vencendo esse período de retenção. Isso foi uma coisa assim que pessoalmente eu senti muito, essa guerra que desencadeou aí em Israel, porque nós estamos num momento onde nós podemos chegar num período de mais harmonia, né? De mais olhar mais o futuro, porque desde a pandemia a gente está dentro de um movimento de adaptação, se adaptando à nova estado social e também se adaptando a muitas despertar que houve em cada um de nós dentro da própria vida, de mudanças que estão acontecendo dentro da própria vida. Então, esse período que vai até dezembro é um período assim onde cada vez mais nós estamos chegando na praia, nós estamos chegando, passando esse período que é um período de tanto esforço para cada um de nós. E isso é algo que ah, é, intensifica tensões, né? Intensifica essa negatividade. E a gente pode pensar assim, a guerra está acontecendo lá no Oriente, é outro lado do planeta, né? Mas dentro de um princípio é, alquímico e, vamos dizer assim, transcendental, nós somos uma humanidade, então está acontecendo lá, mas é uma expressão de um conflito que existe dentro de cada um de nós, então, em algum ponto, isso se expressa.
Então, assim, é importante que a gente não decline a nossa vibração, que a gente não entre numa frequência baixa de falta de esperança, abandonar o remo no barco, deixar com que as coisas simplesmente se desenvolvam e porque vão se desenvolver dentro de um momento de muito conflito. Então, esse período, como eu falei, tenham paciência, tenham calma. Tudo tem solução e no tempo da solução, quando ele chega, nós nos surpreendemos com os caminhos da vida. E isso é a magia da vida. Então, é saber isso, que nós estamos imersos dentro de uma força maior, mas somos um agente da paz, somos um agente importante da harmonia na vida, né? Então, tenham essa atenção com a frequência dos seus pensamentos, dos teus sentimentos, da sua esperança, daquilo que você está trabalhando. Continua fazendo o teu trabalho zeloso, continua tendo essa força da fé, no sentido assim de que você encontra aquilo que você está se preparando, cada um está se preparando. E aquilo a gente vai sim, vai encontrar de acordo com o que nós estamos nos preparando. Então, se prepare para o bem, se prepare para a vitória, se prepare para a conquista, se prepare para um novo tempo. Acredite num novo tempo para a gente vencer essa transição aqui, essa fronteira, né? Que nós estamos assim nesse momento dentro de uma fronteira. E essa fronteira tem muitas nuances, tem muitas energias, tem muitas coisas subliminares, tem muita coisa suspensa no ar que você deve fazer as tuas decisões pelo teu caminho. Então, lembra disso, lembra disso. Eu espero que a gente possa ter um equilíbrio, força no positivo. Espero então que esse nosso encontro te seja útil